Os discípulos foram enviados para um ministério onde eles teriam alguma experiência para prepará-los para o momento após a ascensão de Jesus, que eles ficariam em continuidade com a missão. Então Jesus os enviou de 2 em 2 para pregar o evangelho. E isso fez o nome de Jesus se espalhar muito mais. E até que chegou nos ouvidos de quem? Do rei Herodes. O rei Herodes é aquele que matou João Batista, decapitado a pedido de Herodias, que manipulou a sua filha Salomé para conseguir aí a morte de João Batista, infelizmente, né? E Herodes, ele, quando ouviu aquilo, ele ouvia várias versões, né? Alguns diziam que era um profeta antigo que ressuscitou, outros diziam que era João Batista que ressuscitou, entre outras versões aí. E é assim que acontece, né? Quando uma notícia se espalha, às vezes cada conto aumenta um ponto, e às vezes o cara brigou, aí espalham que o cara matou, que o cara bateu, e assim, né? O telefone sem fio é uma realidade na vida das pessoas. E várias possibilidades eram espalhadas e chegavam aos ouvidos de Herodes, que ficou confuso. O cara estava atormentado pela culpa, porque ele sabia que João Batista era um homem bom. E ele matou um homem bom, um homem de Deus. Então a consciência dele estava pesada. E quando ele soube que possivelmente podia ser João Batista ressuscitado, o bicho ficou com medo. O bicho ficou ali. Será que ele voltou para me assombrar? E cada pessoa dizia uma coisa, e isso é até os dias de hoje. Quem é Jesus? O fato de sobre quem era Jesus dividia opiniões naquela época. Um profeta, um Messias, um falso profeta, alguém usado pelo diabo. Vários relatos de opiniões circulavam a respeito de Cristo. E nós vamos saber depois a conclusão correta disso que os discípulos chegaram, né? Isso vai ser em um outro vídeo. A gente vai tratar um pouquinho mais da conclusão correta, né? Do grupo que teve a conclusão correta sobre quem era Jesus. E hoje em dia também as pessoas dizem cada uma coisa. Alguns dizem que Jesus era comunista, outros dizem que Jesus era um capitalista. Jesus era Deus ou não era Deus, né? Tem religiões que defendem que Jesus não é Deus. Então até hoje tem muita discussão em cima do que Jesus fez. Por exemplo, Jesus aboliu o sábado ou não? Tudo em cima de quem Jesus é. E essa questão ela não fica sem resposta. Ela não é deixada ao léu. Existe uma resposta, né? Nós vamos tratar um pouquinho mais quando falarmos do versículo 18 aqui. Só que a questão é, qual a resposta que nós damos sobre quem é Jesus? Em primeiro lugar, a gente precisa ter a crença correta de quem é Jesus. Até dentro do Adventismo mesmo existe aí, Jesus tinha natureza pecaminosa ou não? Né? A igreja, de maneira oficial, acredita que Jesus não tinha uma natureza pecaminosa. Ele tinha uma natureza humana. Você não tinha natureza pecaminosa dentro de si. Porque senão, logicamente, ele teria pecado. Então, em primeiro lugar, qual que é a sua crença sobre Jesus? É uma crença bíblica ou não? Beleza. Decidido isso, a segunda etapa é, as suas atitudes refletem essa crença bíblica que você tem? Porque crer não é só um assentimento intelectual. É uma atitude que não entra em contradição com aquilo que eu digo acreditar, com o que eu penso acreditar. Por exemplo, eu acredito pela Bíblia que Jesus perdoa os meus pecados, mas eu não peço perdão pelos meus pecados. Então, assim, é uma coisa contraditória, né? Eu falo que creio, eu assento intelectualmente que creio, mas não tenho atitudes em relação a isso. Você vê aquele texto que fala, vocês creem que Deus é um só? Até os demônios creem e têm de medo. Entendeu? Então, a crença ela vai muito mais. Ela é muito mais profunda, a verdadeira crença. E disso dependerá seu destino eterno, a forma que você acredita em Jesus. Será que Jesus era só um revolucionário social que veio implantar a calmaria aqui e que a sociedade pudesse viver em harmonia, sem luta de classes? Ou será que Jesus ele veio instituir um reino muito superior do que isso? São perguntas que precisamos refletir aí. E vamos também tratar um pouquinho mais no próximo vídeo. E o que eu posso fazer para conhecer melhor a Jesus? Através da sua palavra, através de um relacionamento com ele. Os discípulos tinham a mensagem correta sobre quem era Jesus. Por quê? Eles conviviam com Jesus. Eles estavam perto de Jesus. E nós temos que, para saber quem Jesus é de verdade, a gente precisa ter um relacionamento com ele. É muito mais do que ler sobre ele. Eu posso ler sobre o Neymar, posso ler sobre o Lionel Messi, eu posso ler sobre o presidente, mas para eu saber quem o cara é de verdade, no sentido mais profundo, pelo menos, eu preciso estar diariamente com essa pessoa.
ouvir essa pessoa falar, como ela trata as pessoas próximas a ela, etc, etc, etc. E eu também preciso mostrar o Jesus verdadeiro através de minhas atitudes. Não basta só ter a crença no Jesus verdadeiro. Eu preciso, como os discípulos aqui fizeram, até que chegou aos ouvidos de Herodes, mostrar o Jesus verdadeiro através das minhas atitudes. E Deus, ele dá essa missão a nós. Os discípulos realizaram muito bem. Ele dá essa missão a nós hoje. Mostrar para as pessoas o Jesus de verdade, o Jesus bíblico e o Jesus que tem transformado o meu ser. E isso é muito importante. Herodes, ele ficou perplexo, ele ficou com medo, ele ficou confuso com aquilo. Então, a maneira que você age vai ser também a maneira que você vai receber Jesus. As pessoas que creem em Jesus, que estão com o coração aberto para receber as verdades de Jesus, elas vão receber como? Com alegria. Mas por que Herodes recebeu preocupado? Porque ele assassinou um inocente. E aí ele ficou preocupado, espantado. Mostrar quem Jesus é para mim é também a forma como eu recebo ele em minha vida. Receber ele em minha vida é entender ele de tal forma, aceitá-lo de tal forma, que eu não vou condenar pessoas que estão dizendo a verdade para mim, baseadas na palavra de Deus. Eu não vou assassinar, tanto fisicamente ou talvez através de uma tentativa de destruição de reputação e mentira sobre alguém que fala a verdade de Deus. Eu não vou fazer isso. Porque eu conheço Jesus, conheço a sua vontade, e a partir do ensino da palavra eu sei quem é dele e quem não é, falando ali, através da sua pregação, das suas atitudes. Mas, como nós dissemos aqui, quando Jesus voltar, será o ápice de todas as reações. E a sua crença e prática em Jesus, ela vai determinar a forma que você vai reagir quando Jesus voltar. Essa perplexidade e medo que Herodes experimentou aqui, ela não é nada perante o que Herodes e os outros ímpios vão experimentar quando Jesus voltar. Vai ser uma perplexidade muito maior. Aqui só foi um pequeno ensaio do que vão experimentar aqueles que negaram a verdade, que negaram o verdadeiro Jesus, que negaram o verdadeiro ensino dele, que negaram aqueles que pregaram em nome de Jesus e de acordo com a palavra. Então, o nosso tempo de escolha é hoje, em construir quem é Jesus para mim. E assim não ser enganado. Porque, como Jesus falou em Mateus 24, algumas pessoas vão dizer, o Cristo ali, o Cristo ali no norte, no sul, na zona oeste, na zona norte. Mas você vai falar, não, eu conheço Jesus. E não é ele. Jesus não diria isso que ele está dizendo. Jesus não faria isso que ele está fazendo. Porque eu leio a Bíblia e eu tenho um relacionamento particular com ele. Que isso fique no nosso coração. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like, ajude o nosso ministério aí. Você precisa deixar o joinha, você precisa se inscrever, deixe o seu comentário aí, compartilhe com as pessoas, beleza? Até mais.